Olá, pessoal, esse é o Sulformascast, o primeiro podcast da Sulformas, um podcast voltado ao empreendedorismo com foco na confeitaria, que é o mercado que a gente está inserido, e é onde a gente gosta, né, de colaborar, mas eu acho que ele é abrangente, né, empreendedorismo. Eu costumo dizer sempre, eu não sei fazer bolo, eu sei empreender, e eu acho que os nossos toques, nossas conversas aqui vão sempre girar em torno do empreendedorismo. E eu acho que é algo que dá para todo mundo ouvir aí e crescer com a gente. Com certeza, muito legal. Primeiro, piloto. Meu nome é André Bertazzo, sou gerente comercial da Sulformas. E eu tenho aqui comigo a Shirley. A Shirley, que é host do podcast, gestora de comunidade de influencers, coach e terapeuta reikiana, rainha das piadas internas. É isso mesmo, Shirley? Ela é boa. Gente, eu não sabia que essa apresentação ia ser tão profunda. Eu achei que ia ser só Escreveram para mim. O meu só tá gerente comercial, eu só falei gerente comercial. Que engraçado. Acho que foi ele que escreveu. Entendi, é isso mesmo. Mas hoje aqui, principalmente, né, por ser gestora de influências, eu acho que a gente tem muito para agregar aí para essa galera aí da confeitaria, com as dicas que a gente vai trazer. E eu sou do time do Anderson, que também não sei fazer nenhum bolinho. Elas sofrem da minha mão, porque... né, a hora da gente pedir a receita, eu peço, elas têm que se virar nos 30 e fica sempre muito lindo. E eu acho que é isso. Muito legal, acho que a Shirley é a pessoa mais conhecida daqui, né? Dependendo do público, a pessoa mais conhecida com daqui. Certeza. E querida. Eu tenho também o Guilherme, marketing da Sulformas, analista de conteúdo, social media, dono das buchas do marketing da Sulformas. Guilherme, como é isso, cara? É isso mesmo. Todo projeto que tem, a gente começa a mapear, né, Shirley? A gente é uma dupla dinâmica, um planeja, o outro é bom em executar, e assim a gente segue. E eu jogo as bombas, né? Exatamente. O dono das buchas tá aqui. Então vamos falar da resolução da bucha. Vamos falar um pouco mais sobre o Anderson, sócio fundador da Sulformas, profissional de marketing, empreendedor, dono, host e patrocinador da Sulformascast, o filósofo das horas vagas, hein, Anderson? Olha só. É o que dizem. Minha filosofia é livre... boa parte é besteira, mas vamos que vamos. Hashtag reflitão. Boas conversas. Reflitão. Todos os dias boas conversas. Anderson, estou te vendo aí, um cara de camisa preta. Eu acho que tá muito elegante de camisa preta. Gostou, cara? Mas, cara, sempre foi assim? Cheiroso, sabe? Aquele profissional bem sucedido. Conta um pouquinho pra gente. Eu achei que você ia falar da minha camisa preta, que coincidentemente você veio com uma igual. Tá. Né, mas obviamente não. Nunca sempre foi assim. Eu acho que hoje a nossa ideia é falar sobre nosso título, né, do podcast, é o Empreender Compensa. E a ideia é debater, né? A ideia não é nem responder, eu acho. A ideia é a gente propor um debate aqui sobre empreendedorismo, quais são os desafios e quais são as recompensas que, como tudo na vida, né, traz seu ônus e seu bônus, seus desafios. E para mim, André, não, eu percorri um longo caminho, sempre fui vendedor e tal, e para empreender eu acho que teve que rolar muito aprendizado, assim, até, eu não vou dizer estar pronto para empreender, porque eu acho que a gente nunca está pronto. Eu acho que quem espera estar pronto para empreender acaba não indo, né? Mas eu acho que os desafios foram muito maiores até agora, assim, mas, cara, eu acho que traz uma bagagem legal esses desafios para a gente chegar até a tomada de decisões, as decisões que são diárias, né, no empreendedorismo. Eu acho que agregam bastante todos os desafios, cara. Legal, mas então, começo da vida foi já na área comercial. Isso é desde moleque, como é que é? O cara que se comunica bem, o cara que é carudo, o cara que faz volume. Cara de pau, sempre, acho que desde criança mesmo. Mas, cara, é engraçado que hoje, né, eu penso na minha infância, assim, eu vendia adesivo na escola. Aqueles stickers que eu comprava aqui no centro por, sei lá, meu pai comprava 3 por R$1 e eu vendia cada um por R$1 para comprar pizza mesmo. E é engraçado porque hoje eu penso que se eu encontrasse uma criança de 8 anos que fizesse isso, eu falo, cara, esse cara vai ser empreendedor, certeza, né? Porque ele empreende desde criança. E é muito da mentalidade. Mas eu sempre fui muito vendedor, cara. Então, na adolescência, eu comprava relógio na 25 de março e vendia para as lojas aqui em Curitiba revender, e comprava tênis lá, vendia aqui. Eu acho que sempre esteve na veia, assim. Só que eu acho que veio muito também assim da minha família, da minha criação. Os meus pais
sempre tiveram empresa, mas sempre se viraram, assim. Comércio. Meu pai, ele sempre foi fotógrafo a minha infância toda, mas depois de um tempo eles montaram uma mini distribuidora. E, cara, eu fui convivendo com aquilo ali, eu acho que foi ficando natural para mim até empreender. E eu, só de ver ali, aos 16, 17 anos já era um vendedor deles, né? Já saía para vender também. E eu acho que foi uma escola, assim, muito boa para mim, cara. Eu acho que eu até falo para minha mãe e pros meus pais, um beijo para eles até, que esse é um dos maiores legados que eu acho que eles deixaram para mim e pros meus irmãos, porque eu e meus irmãos somos vendedores, meus 2 irmãos são excelentes vendedores. E eu acho que foi esse lance da construção, de tipo, pegar um produto, meu irmão, e sair vendendo que nem maluco, assim. E a gente é muito nessa pegada, assim. Mas, cara, foi ralado, né? Madrugadão, indo ônibus para São Paulo, 25 de março. Tá. Vim aqui, vendia. Eu tinha sempre um papo, até hoje eu acho que eu tenho algumas amigas e amigos chateados comigo, mas eu dizia que os colares vinham da Indonésia, né? Eu falava, isso aqui foi colhido nos... Colhido? Colhido. Sim. Eu Ótimo. inventava o que vinha na frente, né? Isso é da Indonésia, isso aqui é o último grito de moda em Paris, em Milão. Sempre colava. Eu acho que todo mundo sabia que era mentira, obviamente, mas... colava, né? Eu acho que dava personalidade pra vender. Vendia meu peixe. O cara foi tão legal que eu vou comprar isso aí, né? Rolou uma história tão louca. Mas você acha, Anderson, que isso tá na veia? Que quem nunca vendeu, quem nunca se arriscou, quem não gosta, consegue melhorar, consegue colocar isso em prática? Eu acho, cara. Eu acho que tudo é treinável, assim, sabe, Chile? No meu caso, eu acho que teve muito do ambiente que eu cresci. Eu acho que de ver os meus pais vendendo e tal. Meus pais eram pequenos empreendedores, mas eram, assim, muito esforçados, com muita vontade, colocavam muita energia no que eles faziam, e eu acho que eu fui assimilando isso naturalmente. Mas mesmo que a pessoa não tenha isso, eu acho que a venda, cara, é algo... Acho que quando você acredita no que você faz e você fala daquilo, você já está vendendo. Então... o mais aconselhável, às vezes, é você procurar alguma coisa que você acredite que você vai vender, assim, naturalmente, sabe? Tranquilamente, com brilho nos olhos. Tranquilamente, porque por mais que eu seja um bom vendedor, se você me der um produto ruim, eu não vou conseguir vender. Porque eu acho que me impõe algumas questões ali que eu já, talvez, eu não acredite. Eu também gosto muito de falar a verdade na venda e tal. Então... Mas posso pegar o gancho? Claro. Porque acho assim que, até eu falo isso quando foi para eu entrar no Sulformas, foi o que me ganhou, né? Porque o Anderson vende a Sulformas, fala da Sulformas com um amor tão grande, com um brilho nos olhos, que, nem eu que não sei, que nunca tinha visto uma forminha de papel forneável, que não faço nada. Você veio para uma vaga comercial sem ser, né? Sim, justamente. já começa por... já daria um podcast, né? Mas não é o caso, né? Isso é muito louco, né, cara? Eu acho que vem mudando um pouquinho, mas antigamente você passa vergonha, você fala que você é vendedor. Eu, quando chego no hotel, tá lá a profissão, eu coloco que eu sou vendedor, não coloco que eu sou, sei lá, gestor, executivo, sei lá o quê. Eu coloco vendedor, né? E... eu não sei se hoje tá assim, mas até tão pouco tempo a galera tinha vergonha, né? Meu pai foi vendedor, aquele de sair na rua, de viajar e por aí vai. Mas é que eu acho que tinha esse estereótipo do cara mentiroso, né? Do cara que, pode ser, que precisava vender a qualquer custo. E eu acho que, infelizmente, ainda tem. Ou o cara sem estudo que vai dar um estigma jeito, da profissão, né? Você precisa de uma formação para ser vendedor. Você precisa da prática para virar vendedor, né? E eu acho que a demanda de vendas ela é gigantesca, né? Então... você acaba tendo muita gente que às vezes está despreparada para vender e tem aquela escola de venda a qualquer custo. Eu acho que isso está mudando muito, cara. Eu acho que já mudou muito, assim. Eu não sei se é por conta do ambiente que a gente vive, mas lá na Sulformas a gente até fala que, cara, aqui é completamente permitido perder venda se você precisar mentir, cara. Porque a gente tem um bom produto, tem uma boa estratégia. Cara, vai lá e apresenta. Se você fizer uma apresentação de qualidade e a pessoa não quiser, a pessoa não está pronta para o produto, bola para frente, vamos para o próximo, né? Mas eu acho, cara, que tá deixando gasto isso, porque as pessoas não curtem mais. Hoje eu acho que as pessoas consomem muito pelos valores também, sabe? Então as pessoas, para consumir o teu produto, às vezes precisa acreditar em você também, precisa ver que você tá batendo a real. E eu acho que tá perdendo esse estigma. Porém, eu acho que nunca vai zerar, porque eu acho que em toda a profissão, infelizmente, você sempre vai ter os espertinhos e tal. E isso não é só na área de vendas, né? Eu acho que em qualquer área você vai encontrar isso, infelizmente.
Mas eu acho que nessa pegada de vendas, eu acho que tá mudando, sabe? Legal. Eu tenho uma pergunta um pouco mais profunda, e vamos falar lá do início de volta, Anderson. Se é que tem, qual seria o principal motivo em empreender, tá? Depois aquela hora que você já tava, cara, eu vou começar a empreender, vou começar a ter minhas coisas, qual era o prêmio que você buscava, cara? Cara, eu acho que eu tive algumas fases, assim, sabe, André? Eu já tive uma fase de empreendedorismo que eu buscava dinheiro mesmo. Eu acho que eu tinha... Minha família, a família que eu cresci é uma família que, cara, na minha infância era pobre, depois na adolescência mudou um pouco a condição, mas classe média para baixo, mas a gente já tinha uma condição ok, assim, né? Quando os meus pais começaram a empreender e tal. E eu acho que, cara, você vai meio cego atrás, assim, às vezes. Até você se reconhecer o que você precisa, o que você quer de verdade, você vai meio cego. Mas você já se ligava que, cara, quanto maior risco, maior pode ser o prêmio também, né? Basicamente, empreender é quando você coloca um risco maior na operação. Isso. Mas eu acho que eu não me ligava, André, sinceramente, porque eu comecei a empreender muito cedo, né? Comecei a empreender, eu tinha 17, 18 anos, e eu acho que eu só meti a cara mesmo. Eu acho que eu não tinha essa plena consciência risco e tal. Eu acho que era meio que eu tinha aprendido a fazer, entendeu? Então eu meti a cara. E eu quebrei a cara várias vezes. Por ser metido, né? Por literalmente ser metido. Mas fica o aprendizado, né? Quanta coisa de lá pra cá, né? Que hoje você consegue colocar em prática, porque você já viu que não deu certo, ou que deu muito certo lá atrás. Acho que é a história de todo empreendedor, cara. Eu acho que há muita nobreza nessa caminhada. Eu acho que a gente vai conquistando nobreza de informação, de decisão, sabe? E eu acho que esses tombos assim, vão provocando humildade na gente, sabe? Até para você, eu acho que hoje na Suformas, a cultura que a gente tem, uma cultura colaborativa e tal, eu acho que, sinceramente, se eu não tivesse tido os escorregões e tombos que eu tive, cara, eu acho que talvez eu estaria muito mais apegado à grana do que ao projeto, do que às pessoas, e eu acho que isso aqui não teria sido construído assim. Mas acho que, respondendo bem a tua pergunta lá de início, André, eu acho que eu acabei caindo numa roda ali de gente que ganhava muito dinheiro, trabalhei em alguns lugares, e você vai pegando aquela influência, você vê o cara de carrão, você tem ali 23, 24 anos, e você quer ter o carrão, você quer, né, ter a casona, você quer viajar bastante e tal, enfim. E eu acho que é muito fácil você pender para esse lado, principalmente no empreendedorismo. Só que isso acaba também, cara, que pode atrapalhar o início, né? Porque dentro do empreendedorismo você tem que tomar decisões conservadoras no início, como custo fixo baixo, por exemplo, sabe? Se você está muito apegado à aparência, a aparentar alguma coisa, você já compromete muitas decisões do início, cara, que é aumentar o caixa da tua empresa. Principalmente, no meu caso, que eu comecei com zero, né? Tipo, sempre comecei por mim mesmo, né? Então, era eu e minha venda. Tipo, eu pegava um produto, começava a vender e ia pra cima, né? Então eu acho, cara, que... Qual que é a pergunta que você fez, cara? Era basicamente isso. O principal motivo de empreender, né? Tá. Boa. Então, cara, eu acho que com a minha caminhada, assim, André, eu fui conquistando objetivos diferentes. Quando eu tinha eu acho que uns 28 anos, tô com 34 hoje, eu passei uma fase, cara, que eu nutri uma experiência muito forte numa empresa, e eu era representante comercial dessa empresa, era uma grande indústria, e eu realmente tinha aplicado toda a minha energia lá, cara. E essa indústria quebrou. E nessa época, cara, eu até tentei montar uma empresa, eu sempre quis ter uma empresa em Floripa, sabe, cara? Sempre o meu sonho era ter uma empresa em Floripa só pra surfar todo dia à tarde. O meu sonho era esse, né? Então era pegar uma onda depois do trabalho. Eu andava com a prancha dentro do meu carro, e os produtos, as amostras, vendia, e o bom é que é uma ilha, em qualquer canto que você esteja vendendo, você para no final de tarde, se tiver rolando umas ondas, você cai e já começa a surfar. Só que, cara, eu trabalhei tanto naquela época que eu entrei assim num esgotamento absoluto, assim. E como eu tinha passado por essa experiência da outra empresa ter quebrado, cara, eu me vi num momento que eu até dei um nome para essa fase da minha vida, que foi deriva, que foi um momento, cara, que eu não tinha propósito, não tinha nada. E eu, sinceramente, acho, cara, que foi um dos principais momentos da minha vida, cara. Foi um momento que eu tava com uma renda baixa, não tinha grana quase para pagar minhas contas de casa.
Tinha até uma consultoria outra que eu fazia, às vezes me virava, mas não acreditava muito no que estava fazendo. E eu acho que naquele momento de deriva, cara, foi onde eu me reconstruí e comecei, eu acho, a jogar o jogo do empreendedorismo pelo jogo certo. E sem querer ainda, cara, porque eu não queria empreender na época. O meu sócio Charles chegou na época e falou, cara, vamos empreender e tal, enfim. E eu falei, cara, não quero. Eu falei, não, eu ajeito aqui o administrativo e você toca e tal, né? Eu queria só, exatamente. Quero só viver da minha arte. Era surf e açaí meu pagamento, porque nem salário eu tinha nessa empresa que eu tinha. Outra hora eu conto melhor essa história. Mas, e aí eu acho, cara, que essa fase da minha vida, cara, me fez escolher o empreendedorismo pela colaboração que eu poderia fazer. Sempre fiz voluntariado, desde sempre. E sempre foi uma parada que eu amei fazer, sempre gostei de verdade, assim. E o voluntariado, ele tem algo legal, assim, cara, porque eu acho que enobrece, assim como viajar também enobrece o ser humano. Eu acho que a gente aprende muito e cresce muito com isso, ajudar os outros, eu acho que é uma parada que é legal. E como eu gostava muito de fazer isso, e sempre tem aquele lance, né, de tipo, cara, pô, acho que eu vou pra África fazer um ano de voluntariado, sabe, essas piras que a gente tem às vezes, eu sempre tive isso. E, cara, até que eu descobri que eu acho que empreendendo eu conseguiria fazer isso, sabe? Conseguiria colaborar. Não no sentido de ser uma ONG nem nada, não de querer ser simplista dessa maneira, mas no sentido, cara, de ser colaborativo, de ser um ganha-ganha mesmo, de eu poder ganhar fazendo os outros ganharem de alguma maneira. Então, eu acho que toda essa minha caminhada, cara, começou por grana. E quando eu desconstruí isso de grana, eu acho que as coisas começaram a acontecer mais ainda, sabe? Eu acho tudo isso muito válido. A gente tem muita gente, não sei quantos estão escutando a gente agora, mas deve ter muita gente que empreendeu por circunstância da vida, ou seja, tem que fazer, tem que ter uma renda extra, certo? Sim. Perdeu o emprego ou o salário não é o suficiente, você vai ter que usar a parte da sua noite para fazer um bolo, para fazer um doce e para vender. E tudo isso é muito justo, tá? O legal da sua história é que mesmo com um propósito errado, você teve um baita aprendizado que te ajudou até depois. Eu sou aquele cara que quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade, eu vi um filme de um cara com a família e eles estavam inaugurando um restaurante italiano e tal. E eu olhei aquele negócio e fiquei maravilhado, cara. Sério, eu pensei, eu quero ser dono de um restaurante. Não, eu quero ser dono de um restaurante. Sei lá o que significa isso. Obviamente que eu nunca fui, né? Mas, cara, sempre teve aquela sementinha do, cara, eu quero ter o meu negócio, né? Mas não é por isso que eu sou capacitado a ter. Eu aprendi por 10 anos e não deu certo. Você empreendeu também, né? E eu acho que eu posterguei demais o deixar aquilo, entendeu? Você tem que ter esse tino de... Não tá muito no livro isso de, cara, uma coisa é persistência, outra coisa é você tá perdendo tempo, né? É teimosia. E eu acho que eu fui um pouco teimoso aí por 10 anos. Eu tive uma empresa que, aliás, continua por aí. Mas eu acho que os aprendizados são muito válidos, tá? Eu queria entrar num assunto agora que a gente vê o cara que dá certo e a gente vê o cara que dá muito certo. E dá-lhe podcast para falar disso, né? Os empresários da vida. Que eu nem sei se esses caras um dia estão satisfeitos com o que tem, né? Mas esse cara tem que ser muito inteligente, Anderson. Inteligência pro cara dar muito certo. O que você acha sobre isso? Eu acho que não, cara. Eu sou crente de verdade, assim, que eu acho que eu acho que é a gente mesmo que se limita, cara. Eu sempre tive um pensamento na minha cabeça, assim, fui desenvolvendo, eu acho, aprendendo e tal, mas que eu acho que se o outro consegue, eu consigo, cara. Tipo, talvez com muito mais esforço, né? Eu talvez vou ter que me esforçar muito mais, talvez, que um Bill Gates, alguma coisa assim e tal, mas, cara, eu consigo desenvolver o projeto. Eu acho que um ponto muito importante, cara, é o autoconhecimento, é você saber quem você é e saber onde você manda bem também, sabe? Porque todo mundo manda bem numa área. E às vezes as pessoas caem a nossa sociedade ela é feita para você cair numa centrífuga, irmão, para não te dar tempo de pensar no que você é bom, né? Então, você tá no ensino médio, você já tem que escolher uma profissão, mas, cara, você tem 17 anos. Eu tive o privilégio, entre aspas, né? Porque eu fiz uma faculdade tardia e a minha formação é marketing. E eu considero uma faculdade perfeita para vendedores, assim, que tem a vocação para vendas e tal. Marketing eu considero perfeito.
Só que como eu comecei a fazer a faculdade com 25 anos, cara, eu sabia já, entende? Só que quem começa com 17 não tem essa clareza, não consegue ter essa clareza. Então acho que é uma pressão que acaba sendo muito grande para você poder ter tempo de ter essa questão, esse autoconhecimento de onde que você é bom e tudo mais. Só que eu acho que quando você consegue chegar nisso, cara, e eu acho que os desafios nos auxiliam a você se conhecer, sabe? A você entender quem você é e tudo mais. Eu acho que você tem que se esforçar, sim, em aprender outras coisas, mas eu acho que você tem que focar o quanto mais, assim, onde você manda bem, cara. Porque eu acho que isso desponta no empreendedorismo, sabe? Ok, você reconhece, sei lá, um ponto fraco, e você vai atrás de pessoas que podem... Isso. Eu vou falar do meu caso, assim, né, André? Então, beleza. Se eu vendo legal, beleza, eu vendo bem. Essa minha experiência que eu tive lá em Floripa, cara, foi muito boa pra mim. Foi a minha escola da vida, porque eu fiz tudo na empresa. Porque era só eu na empresa. O meu irmão foi meu vendedor por um tempo, meu irmão mais novo. Depois parou e tal, deu uma baita força, depois parou. Só que eu tinha que fazer o faturamento, então eu tive que aprender em ERP. E eu não sou lá aqueles talentos para isso, entende? Fluxo de caixa, eu tive que aprender. Custo, precificação, tive que aprender. Eu tive que aprender a separar pedido. Eu tive que aprender a entregar pedido. E, cara, parece fácil, mas tem uma baita concentração. Organização pura aí. Tudo. E, cara, eu era o vendas. Coisa que o vendedor, às vezes, nem é o ponto forte do cara. Isso, não, exato. O vendedor, ele é um ponto ali fundamental, mas, cara, existe todo um sistema por trás. E eu não era bom nas outras coisas, André, sinceramente. Não dá pra dizer que eu sou bom. Mas hoje eu sei o seguinte, cara, se eu precisar fazer e eu me esforçar, eu faço. Cara, vai faltar genialidade? Vai. Se vai faltar genialidade em um Anderson como contador, por exemplo. Mas eu faço. Só que, cara, hoje, como eu tenho meu sócio, que é contador, e ele foca nisso, e eu posso focar na minha arte, cara, que é marketing, vendas, eu acho que isso, cara, formou um motor Sulformas muito forte, cara, porque a gente consegue delegar e dividir por funções. Eu tive essa sorte, eu acho, de ter um sócio que complementa muito as funções. Com características completamente diferentes. Completamente diferentes. Porém, para a estrutura da empresa, é muito importante. Essencial. Porque, cara, eu acho que existe um roubo de energia muito grande em você fazer tudo, sabe? Então, por exemplo, e dá trabalho. Eu cuido na parte das Sulformas, da parte comercial e de marketing, praticamente. Obviamente, a parte administrativa a gente compartilha muita coisa, mas eu não cuido da parte financeira, eu não cuido da parte de RH, fechamento de folha, produção, logística, eu não cuido de nada dessas áreas. Mesmo assim, eu trabalho, cara, uma carga horária absurda em cima desses projetos, e eu sempre acho que não tá bom ainda. Eu acho que, cara, tem muita mais coisa pra fazer, sabe? A gente sabe. Mas aí fica um ponto também, né? Porque às vezes muita gente deixa de empreender, deixa de realmente, né, arregaçar a manga e começar, porque fica esperando esse momento de saber tudo, de ser perfeito em tudo. E não precisa ser perfeito em tudo. Porque ele vê o podcast do Bonitinho e, cara, o cara lê 35 livros. Ok, né? Mas às vezes até você chegar lá tem uma caminhada. E muito eloquente e tal. Vou trazer um pouquinho de novo na minha realidade. Eu tive minha empresa por 10 anos, eu fazia toda a parte comercial, atendimento ao cliente, treinamento com o cliente. Meu sócio era programador. Ou seja, completamente diferente de mim. Mas demorou muito pra gente agregar pessoas novas. E era só nós dois por muito tempo. Seja por falta de grana, seja por outros motivos, né? E eu acho que quando a gente divide as inteligências, porque você tem inteligência emocional, inteligência social, não lembro de todas aqui. Quando você começa a agregar essas pessoas a talvez algum lugar que não é o seu ponto forte, cara, eu acho que aí você começa a prosperar de verdade. Lógico, você vai ter que vender o propósito. Uma coisa que o Anderson sabe fazer muito bem. Vai contratar alguém pela capacidade que a gente olha, mas você vende o propósito. Se a pessoa encaixa no propósito, tem outras inteligências, pronto, a gente começa a evoluir. Isso. E eu acho que o papel fundamental da empresa é basicamente isso, é você colocar as pessoas certas no lugar certo. E eu acho que isso já começa no início. Vamos pegar, por exemplo, ao nosso público, né? As confeiteiras. Certo. E confeiteiros que a gente conhece e tal. Como a gente vive muito, e a Shirley também conhece muito, né, das chefes e tal, a gente vê muita gente que é muito boa na receita, e às vezes, por exemplo, pode não ser muito boa em vender a receita.
né? Porque você tem que vender a ideia, você tem que fazer um storytelling, vender de uma maneira atrativa a ideia. E tem gente que às vezes talvez não é nem tão bom na receita, mas é muito bom em vender a receita. E Fazer vende uma muito. Foto, né? Faz aquela foto maravilhosa que você come com o olho Essencial. e às vezes nem tá bom. Isso, exato. Hoje é essencial. O Instagram é essencial. Pode não ser, eu sinceramente não tenho uma análise crítica pra também chegar a ponto de dizer, ó, isso aqui pra mim tá docinho ali, tá gostoso, né, e tal. Mas é o que a gente ouve às vezes e eu fico avaliando isso e, cara, e é muito importante a maneira como você vende a ideia, cara, é muito, muito importante. Porém, se o cara é muito bom confeiteiro, vamos pegar alguém que tá no início, tá? Então, tem uma mulher muito boa confeiteira e ela não sabe vender direito, a probabilidade de essa pessoa parar de empreender é grande. Ou de empreender assim só pra, sabe, um troquinho e tal, enfim. Agora, se a mesma empreendedora, André, que sabe fazer bem, tá? Sabe fazer bem o bolo dela, a arte dela é aquela e é onde ela fica em paz, inclusive. Porque geralmente a gente fica em paz quando a gente tá fazendo o que a gente manda bem, cara. Sim. Você tá no seu canto, você tá no seu lugar, assim. E ela pega, digamos, a sobrinha dela pra vender e, cara, às vezes não precisa nem ser talentosa, só dedicar tempo ali pra vender, aprende a vender e tudo mais, cara, vai ser a melhor coisa da vida. Às vezes se ela vender 10 bolos a mais no mês e ela não tiver o estresse e o roubo de energia de ter que vender, cara, meu Deus, ela já tem uma vida muito melhor, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto, sabe? Então, as pessoas às vezes olham compartilhar dentro de uma empresa como perda. Então, a pessoa olha assim, não, mas se eu achar alguém para fazer essa função que eu não faço bem, eu vou ter que pagar. Peraí, mas se eu vou ter que pagar, eu vou ter que perder. Cara, eu costumo olhar mais, André, pro que eu vou ganhar, entendeu? Então, beleza, eu posso perder 20% ou eu posso ganhar 80% do que eu nem veria, sabe? Dando 20% para alguém. Então, eu acho que tem muito uma questão de mentalidade. Eu vejo que tem muita gente que trava crescimento por ficar pensando que o outro vai ganhar. E, cara, se você incorporar na veia essa questão colaborativa, que para mim, o empreendedorismo, Deus queira que daqui para frente seja muito assim, sabe? Que é esse ganha-ganha, que tá aqui, a gente colabora o ganho, a gente colabora também com o pessoal que compra da gente e tudo mais. Eu acho que a chance de crescimento e desenvolvimento é muito maior. Legal. E, cara, e às vezes de uma pessoa, André, que não tem um ensino fundamental, sabe? Que a gente sempre cresceu, a pessoa vai se dar bem se tiver formação, se tiver... Não, cara. Se você tiver vontade e pegar poucos insights, assim, sabe? Poucas ideias, no caso, né? Que nem essa aqui. Se você é confeiteira e você manda bem no bolo, se você não gosta de vender, arrume um vendedor, uma vendedora para fazer essa função, que eu acho que a tua operação vai ficar muito mais direcionada, a tua energia vai ficar muito mais liberta para você criar mais e produzir mais, o teu bolo vai ter muito mais qualidade e tua empresa vai acelerar o crescimento. Tudo isso, cara, é dividindo a energia. E, cara, e acredite, a energia é o ponto mais caro de empreendedor, cara. Não é um investimento financeiro. É a energia que ele concentra e aonde ele concentra. Tá. Para ele tornar sustentável a caminhada. Tá. Isso é muito legal. Eu escutei uma entrevista com o primo, né, com o Negro, e falaram para ele, cara, se você fosse começar agora do zero, mas com toda a inteligência que você tem hoje, o que você faria? Ele falou, cara, eu compraria um celular, um plano de internet, eu pegaria, eu acho que os 100 principais vídeos sobre mercado financeiro, sobre educação financeira, e eu faria um compilado meu de tantos vídeos, o cara tudo anotadinho, de tantos vídeos, ou seja, eu já poderia rentabilizar isso em 6 meses, né? Eu acho que aqui também fica uma dica para as confeiteiras, que é se cercarem dessas influências de quem faz, de quem fez, de quem errou, de quem acertou. Que é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Pessoal, esse programa que não tem nenhum propósito financeiro, comercial, por sinal, tá? É totalmente colaborativo. E quando você se cerca, hoje está muito mais fácil de fazer isso com a internet, é grátis, praticamente a maioria do conteúdo hoje é grátis. Então, se cercar desses exemplos, dos bons exemplos, né? Isso. E eu acho que simplificar a questão do empreendedorismo, da mesma maneira, André, que eu acho que no início eu tinha esses vícios sociais, sabe? De que a empreendedor é para ficar rico, empreendedor, sabe? Para empreender alguém tem que perder, para alguém ganhar alguém tem que perder e tal. Não eu é acho jogo que de soma zero, né?
Oi? Não é jogo de soma zero. Não, isso, exato. Eu acho que, cara, a gente tem que desconstruir isso, cara, porque eu vou te falar aqui, cara, um artigo que eu li, e eu não lembro em qual revista, eu lembro que foi numa revista, um artigo que eu li, cara, que no meu processo de desconstrução, assim, ali na minha deriva, né, que eu chamo, me ajudou muito, cara. Imagine que todos os movimentos econômicos, né, todas as organizações econômicas quebraram, e que não tenha mais socialismo, mais comunismo, não tenha mais o capitalismo, né, tudo quebrou. E o movimento econômico agora, cara, é basicamente o seguinte: eu faço uma coisa que é boa pro André, faço uma camisa preta pro André. Eu sei que ele gosta de camisa preta. Então, eu não faço pensando em vender, eu faço pensando no André mesmo. Faço, cara, eu ajudo o André. E se eu achar... E o André, ele fica grato por isso, né? Pô, cara, obrigado pela camisa preta e tal. Toma R$10 aqui. Obrigado, André, pelos R$10. Só que se eu achar 3 André, os 3 vão me agradecer. Só que eu tô ajudando eles, cara. Agora, se eu ajudar 1 milhão de Andrés, cara, aí você tá milionário, basicamente. Então, eu lembro de uma frase emblemática desse artigo, que era o seguinte, cara, no final das contas, não é você que fica rico, são os outros que te deixam rico. Então, você precisa colaborar com muita gente para você conseguir crescer. Se você só mudar um pouco o mindset de vender muito para ajudar muito, possivelmente você vai vender muito, cara, porque você tirou o foco, né? E aí a gente tem vários outros, das minhas inspirações principalmente, eu vou dizer do cristianismo, cara, que eu acho que tem uma mensagem real, uma mensagem forte, e eu não tô falando de religião, tô falando de filosofia mesmo, né, do cunho filosófico do cristianismo, que tá, sei lá, mais de 2000 anos o cristianismo, cara, ele é muito forte, e se você for pensar em venda de ideia, cara, foi uma pulverização absurda o que o cristianismo fez. E começou com um homem, né? Com um homem, e eu nem vou entrar aqui no mérito se era Deus ou se não era, porém, muito transparente, muito verdadeiro, nunca se curvou a nada, nenhuma questão social, religiosa aqui no mundo, e, cara, foi um movimento que até hoje... Sobreviveu até hoje com uma pulverização muito grande. Por quê? Porque tinha o foco em pessoas. E se você for parar para pensar nos últimos não, mas em grandes cases recentes, né, da nossa história, de negócios, você vai ver, cara, que tudo é focado em pessoas. Você pode pegar até o Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, né? Que, enfim, os iPhones e tudo mais, enfim. Ele não pensou em celular. Ele não pensou em grana. Ele pensou em comportamento humano o tempo todo. Cara, tem que ser simples. Tem que mexer de maneira simples. Qualquer pessoa pode usar. O cara viu numa mesa um computador, um calendário, uma agenda. Ele viu um Discman na época, um Walkman, será? Alguma coisa assim. E ele falou, cara, eu vou pôr tudo dentro do mesmo aparelho. Porque as pessoas vão ter que andar com uma coisa só. As pessoas, André, nem sabiam que elas queriam isso. Elas nem faziam ideia. E o cara focou nas pessoas. Agora vamos pegar Uber. Pega Uber. Cara, se não fosse a Uber, eu acho, nos últimos anos aqui no Brasil, o desemprego estaria muito pior. Porque muita gente começou, cara, a trabalhar como Uber. Sem contar nas pessoas que começaram a andar de Uber. Então foi muito colaborativo. Os caras não têm um carro. Eles pensaram em mobilidade urbana, eles pensaram em pessoas o tempo todo. O Waze, a gente poderia falar do Waze, do Airbnb, poderia falar de várias outras, cara, que foi foco em colaboração, foi foco em pessoas e que deram muito certo. Porque esse foco, cara, eu acho que é sentido pelas pessoas, sabe? As pessoas veem quando é algo focado nelas e quando é algo bom para elas, né? Muito bem. Falamos aqui sobre se cercar dessas influências, sobre foco em pessoas. Eu queria falar um pouquinho sobre a tormenta agora, Anderson, porque nem tudo são flores. Tem um dado estatístico que ano passado, no principal celeiro empreendedor do mundo, Estados Unidos, mais de 99% das empresas que abriram fecharam, né? Iniciaram o trabalho e acabaram fechando. Praticamente, né, é muita coisa. A gente que abriu e fechou. Então vamos falar de novo com o informal, enfim, com o nosso público. Não tem como dizer, né, Anderson, que não vai existir um ciclo, que sempre vai ser desenvolvimento, que sempre vai ser o caminho florido. Como é que foi para a Sulformas? O que a gente pode aplicar com relação a começo de pandemia, ano passado?
que eu posso fazer, enfim, com essas dificuldades que aparecem? Essa é uma pergunta muito boa, cara. Eu costumo dizer, cara, que eu tenho poucas respostas ainda, sabe, André? Eu acho, porque eu acho que... Eu tenho só 34 anos, cara, eu sempre fui muito curioso, então acho que eu já tenho uma experiência mais longe de ter uma completa, né, experiência ou uma experiência avançada. Mas uma coisa que para mim já ficou claro, e eu adoro, cara, quando essas clarezas apontam, né? Então, o último ano, agora esse início de pandemia e tal, completamente incerto, uma das posturas que a gente fez lá dentro da Suformas foi, cara, vamos acelerar, porque o jogo tá igual para todo mundo. Então a crise tá igual para todo mundo, tá? O lockdown veio para todo mundo e eu acho que a gente vai ter que ter uma postura diferente de todo mundo. Talvez enquanto todo mundo vai desacelerar, cara, vamos aumentar o marketing, vamos para as lives e vamos acelerar dessa maneira aqui, mesmo sendo só online. E eu confesso, André, eu não tinha a total dimensão do resultado que teria. E o resultado foi muito positivo para a Suformas. A empresa inteira não foi feiras coletivas, né? Mas a gente ficaram 3 pessoas na empresa, né, Anderson, trabalhando e pensando e organizando a casa. Ou seja, não dava para saber o que seria. E deu 25 dias, a galera teve que voltar, né, André? Correndo, porque o bicho pegou, mas a gente focou em estratégia mesmo, acho que foi muito positivo. Só que eu penso, vamos pegar a situação de agora, né, André? Então, a gente tem um ano aí que tem algumas perspectivas econômicas não muito positivas, né? Sim. Então, é um ano de eleição e aqui no Brasil muitas incertezas, né? Enfim, a gente não sabe exatamente o que vai ser. Ainda mais essa eleição, né? Ainda mais essa histórica. A gente tem uma taxa de juros aumentada, o que dificultam os empréstimos e tudo mais. A inflação em alta, então tá tudo caro. E o que acontece, cara, com um cenário desse, né, André? O poder de compra diminui, né? Então, resumindo, assim, para quem tá ouvindo a gente, as pessoas têm menos dinheiro para comprar. É isso que acontece. E se as pessoas têm menos dinheiro para comprar, eu acho que o empreendedor e a empreendedora, cara, ele precisa se adaptar ao contexto. Talvez ela não vai nadar de braçada nesse ano, e é importante saber disso. Até para você investir de acordo com o ano, investir de acordo com o contexto. E o empreendedorismo, eu acho que é isso, cara. É você entender, é fazer a lição de casa, cara, porque não é fácil. Lá na Suformas a gente faz eu costumo dizer que é um TCC por ano, sabe? Que é um planejamento consistente, cara. É um planejamento que a gente vai e pesquisa, né? O Guilherme sabe que ele cava bastante também. E cada ano a gente vem melhorando ainda em planejamento. Isso. Né? Eu acho que a empresa vai criando maturidade, né, Guilherme? A gente vai conseguindo ler melhor os números, entendeu? A experiência vai nos ajudando um pouco mais. Mas assim, a gente faz um trabalho de pesquisa muito avançado. Então eu acho que o empreendedor e a empreendedora, ele não pode ficar o tempo todo no jornal buscando as notícias, mas ele tem que estar bem informado, porque eu acho que ficar o tempo todo também é tóxico, entendeu? Eu acho que vale mais você colocar para dentro da sua mente coisas que te agreguem ao teu dia, porque eu vou falar uma coisa bem séria, cara. Essas eleições, por mais complicadas que sejam, não podem alterar o rumo das nossas vidas. A gente tem que ter o nosso plano à parte, porque aqui no Brasil, se você tiver um plano que depende do governo, meu irmão, você tá pego, assim, porque a cada 4 anos muda, é muita instabilidade, você não pode. Então, eu acho que independente dessa questão política, a gente precisa ter uma postura proativa, né? Aqui na nossa região, no nosso trabalho, para o negócio fazer acontecer. Mas, principalmente, eu acho que, frente às crises e tormentas, André, eu acho que é se adaptar ao contexto. Então, vamos falar para confeiteira, né? Então, cara, num ano de boa economia, o que se vende? Assim, o que se vende de bom, né, cara? Vende um ninho com Nutella, talvez, né? Esses caseirinhos que são mais caros. A gente tá na Páscoa agora, né? É ovo de colher grande, 1 quilo. Porções maiores. Sim. Com ingredientes tops, né? Então a gente vai falar de chocolate belga, né, André? Sim. O André até conhece mais que eu disso. Embalagens premium. Embalagens premiums, exato. Então você tem kits mais robustos, né? O cara investe mais na embalagem e tudo mais. Quando você tá num ano de crise, cara, você tem 2 alternativas, tá? Por quê? Porque as pessoas vão ver preço. E às vezes elas não vão ver produtos, elas vão ver preço. Ou você diminui a porção do teu produto, tá? Ou você muda um pouco a qualidade, os ingredientes.
porque você precisa diminuir o custo. E uma das alternativas que eu faria se eu fosse confeiteiro, por exemplo, seria nas porções. Porque eu acho que as pessoas elas querem dar presente, mas às vezes não tem o orçamento para comprar, ainda mais com a inflação que tá, do jeito que subiram as coisas. As pessoas, se tiver caro, tiver porções grandes, elas não vão comprar. Mas esse é um ponto. Ninguém vai deixar a Páscoa passar em branco. Não, eu não acredito. Dificilmente. Eu acho que, André, essa questão da comida, eu acho que tem uma função. Eu acho uma baita função colaborativa, sinceramente, o trabalho das confeiteiras e confeiteiros, assim. E eu não sei se todas as confeiteiras e confeiteiros têm a dimensão da importância social que eles têm, sabe? Mas, cara, o quanto você trabalha no humor proporcionando um momento de comida. E comer é bom, cara. Comer eu acho que é um momento legal, sempre foi, né? Uma celebração. É uma celebração. E todo mundo fica feliz, né? Quando dá aquela mordida num negócio gostoso, assim, tipo, dá vontade de beijar a comida quase, né? E tal. E olha só quantos momentos, quanta dopamina, serotonina é liberado só por conta de algo que é feito na cozinha de alguém, né? Então, eu acho que, independente da crise, André, as pessoas querem comer. E talvez na crise, André, elas queiram comer mais ainda. Pra aliviar o estresse, sabe? O chocolatinho vai bem. Ansiedade vai bem. Então, lá na Suformas, por exemplo, a gente lançou, né, uma caixa de ovo de colher bonitona, né? Aproveitando fazer uma publi aqui. Um jabazinho. Mas a gente lançou em 3 tamanhos, cara. A gente lançou uma pequena já pensando nessa questão da questão econômica, das nossas pesquisas de mercado. Porque se a economia vai estar um pouco mais apertada, as pessoas vão querer dar presente, mas vão dar um presente menor. E tá ótimo, cara, porque se você caprichar na embalagem, pode ser esse pequenininho aqui, ó. Isso aqui é uma que a gente faz lá para um caseirinho pequeno. Eu adoraria receber um presente desse, por exemplo. Eu acho que não é menos gracioso você ganhar um presente desse de alguém. Bem caprichadinho, com aquele carinho, saber que a pessoa lembrou de você, sabe do que você gosta. Com certeza. Não deixa passar em branco. E às vezes, cara, você tem até uma margem melhorada, né, nesses produtos menores, porque às vezes é mais baratinho de fazer, você consegue, pelo capricho, às vezes ter um preço legal, e você consegue gerar uma demanda boa, vendendo bem a ideia. Então eu acho, André, que o principal, acho que frente a qualquer, mesmo a um levante econômico, mesmo com uma economia aquecida, ou uma economia desaquecida, o importante é você se adaptar ao contexto, sabe? É você estar dentro desse contexto. E essa adaptação pode gerar evolução também, ou reinvenção, né? A gente pensa num pós-guerra, ou durante guerra, que você tem que se reinventar, né? E Sim. eu acho que aconteceu muito disso na Suformas ano passado. Chegou um momento complicado e a gente teve que pensar em novas estratégias e novos produtos, e isso deu muito certo. Talvez se não tivesse essa crise, esse deserto, você fica tranquilo, né? Você fica ali, senta. E aí, André, uma das coisas que eu acho mais bonitas de empreender, assim, sinceramente, que acho que entra a minha parte filósofa aqui. Hashtag reflitão. Momento, hashtag reflitão. Que, cara, o quanto a gente cresce, bicho, empreendendo. Eu acho que é um desafio muito interessante, cara, para um ser humano mesmo, assim, do quanto você precisa se desenvolver e se desafiar, e o quanto no meio disso tudo você acaba crescendo como pessoa, sabe? Então, você leva as porradas provocam humildade na gente, você vai ficando menos topetudo, você vai ficando mais assertivo, você tem mais paciência com as pessoas, porque você sabe que você precisa delas. Eu acho que quando você vai lidando com esses momentos difíceis, cara, eles forçam você a procurar alternativas, né? Então, porque, meu irmão, se o leão tá correndo atrás de você, você precisa achar um jeito, cara. Você vai ter que achar uma maneira. E eu quase que tenho um gosto, assim, pelos desafios e pelos problemas, de viver essas questões relacionadas à dor, ao sofrimento, cara. Eu acho que nada é desperdiçado, sabe, cara? Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos assim. E eu acho que numa empresa, eu até falei, né, cara, ano passado a gente tinha toda essa incerteza, pandemia e tudo mais, esses últimos anos, e eu até eu me aprofundei tanto para corrigir o projeto e para pesquisar e para entender o que dava para fazer, que eu falei, cara, eu acho que a gente construiu uma parada muito mais forte que agora, cara. Eu acho que a gente antes a gente ia chegar aqui, meu irmão, mas agora a gente passou tanto perrengue aqui que agora eu acho que nós vamos passar o que a gente jamais imaginava, sabe? Só porque você vai lá e cava, meu irmão, e começa a achar coisa que só tem lá no fundo, só para quem tem coragem de cavar mesmo, sabe?
Então eu acho que não são desperdiçados, cara. Eu acho que fazem parte. Eu acho que a gente não tem que nem evitar. Você tem que pegar o contexto e falar, beleza, esse ano é de crise, é de crise. Fechou, vamos se adaptar. Eu acho que tem que fechar um pouco as torneiras, eu acho que talvez eu vou ter que cancelar umas contas aqui. Mas, cara, vou continuar passeando com os meus filhos, sabe? Talvez eu vou ter que diminuir um pouco aqui, talvez eu não vou poder viajar para onde eu ia, mas eu vou aqui pra praia, vou para algum lugar, vou para um camping. Eu vou continuar fazendo o que eu gostaria de fazer com um orçamento menor e entender que isso é uma fase, cara, que tudo passa, sabe? Sempre é cíclico, certo? Sempre cara. Né? Tudo bem, falava que a pandemia ia acabar em 2-3 meses, não é o caso, mas a pandemia vai acabar. Mas também é cíclica, né? Ela tem que acabar, né? Mas também é cíclica, porque se você pegar a Idade Média, já tiveram diversas pestes, né? Que vieram, duraram, passaram. A gente teve, acho que a gripe espanhola, que foi a mais recente, né, da nossa história agora, da nossa era, que passou também, e com muito menos recursos do que a gente está passando por essa agora, inclusive. E a gente já teve pestes muito piores, com muito menos recursos, inclusive. Também é cíclico, né? É que a gente costuma olhar, talvez, para o agora, né? Mas quando você olha para a história, 2-3 anos não são nada. Quando você lê num livro lá, ele ficou 5 anos, depois de 5 anos ele... Poxa, mas só 5 anos, né, cara? Mas então, isso, 5 anos é tempo. Isso tem muito a ver também com inconformismo, né? Eu entrei na Sofrons, por exemplo, há 1 ano e meio atrás. Em 1 ano e meio atrás, a gente se inconformou com muito resultado que veio, com muita situação do mercado, e a gente foi buscando as próprias soluções. Não tinha script, não tinha precedentes, ninguém tinha feito alguma das coisas que a gente fez antes, e a gente foi galgando ali para tentar achar as soluções para alguns problemas. E eu vejo que para os empreendedores isso também faz parte, né? Ser inconformado com o problema e buscar a sua própria solução. Às vezes não vai ter um livro, não vai ter um podcast, não vai ter um vídeo motivacional te ensinando a resolver aquele problema. É você por você mesmo, né? E no final das contas, cara, é lógica. Né? Tem muita coisa que, cara, não precisa ter MBA, não precisa ter estudado fora para saber não, cara. Tem muito empreendedor, e eu que viajei bastante, o André também, né, que viaja bastante, a gente vê muito empreendedor, dono de redes de lojas, sabe? Os caras bem de vida mesmo. E o cara só foi na lógica, às vezes não teve estudo, às vezes veio de uma família muito humilde e se ergueu e ergueu a família toda junto, sabe? Não, e tem ali que você falou, não tem que cavar, né? E o cavar é indiferente do tamanho, né? Aquela pessoa que tá começando a empreender agora, aquele que já tá micro, vai aumentando as dificuldades, né? Cada um dentro do seu contexto ali, né? Mas eu até brinco muito com os nossos confeiteiros lá, quando eu tô fazendo agendamento, alguma coisa assim, eles falam, desculpa, demorei para te responder, tava uma correria, faltou isso, eu precisei daquilo, né? Eles têm a correria deles, né? Eu costumo sempre já uma frase meio pronta que eu gosto de usar com eles, assim, eu entendo que a vida de vocês é doce, mas eu sei o quanto ela é corrida. Então tá tudo bem vocês demorarem para responder, porque é gostoso trabalhar com comida, para quem sabe, né? Que não é o meu caso, para quem sabe, para quem entende, né? Que é o que você falou, dar esse gostinho, né? Pro dia, alegrar alguém, né? Puxa, como é gostoso mesmo você ganhar um presentinho, né? É muito né? bom, cara. O cara que gosta de cozinhar, ele nunca vai cozinhar pra ele. Nunca. Me Então, mostra um cara que gosta de cozinhar, ele gosta de cozinhar pra ele Sim. saborear. Não é sempre pra alguém. É sempre quase você vê aquele sentimento sorrisão, baita altruísta, né, cara? aquele olho brilhando. Né? Encher a mesa. Deixa eu fazer um gancho aqui, pessoal. Esse podcast é feito também para trazer convidados, certo, Anderson? Claro, com Você certeza. que parceira nossa, amigo lojista, enfim, a gente quer trazer você um dia para conversar sobre isso. A gente vai trazer muita gente aqui, cara, empreendedores, empreendedoras, influencers. A ideia é compartilhar, cara. Eu acho que esse é o canal, assim, que a gente achou, assim, para levar os papos que a gente tem dentro da Suformas, que eu acho que são mega colaborativos, assim, cara, para o contexto geral, para essas milhares de pessoas que às vezes seguem a gente no Instagram, que seguem os nossos influencers, que às vezes até curte, admira a empresa e tal. E eu acho que a ideia é isso, é levar para todo mundo, cara, essa conversa aqui, para o cara, nosso representante, colocar lá no rádio do carro, acho que vai ser legal. O ponto só que, a tua pergunta mesmo, André, é só para eu pegar a minha linha de raciocínio de novo aqui? Foi sobre essa evolução no e daí, meio da isso. crise. E eu tinha, por exemplo, né, um empreendedor, cara, ou empreendedora, onde é que ele se desenvolve bastante, né, cara? Ele se desenvolve lá, pegar o nosso caso lá. Cara, para liderar, você precisa ter inteligência emocional. Lá vai você atrás de conteúdo de inteligência emocional. Aí você pega um livro, você pega um artigo, inteligência emocional. Isso vai ajudar você só na tua empresa? Não. Isso vai ajudar você com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho.
Porque a inteligência emocional é o conceito da racionalidade com a emoção, né? De você conciliar essas duas coisas, entender as suas emoções também, para poder agir de maneira mais inteligente, emocionalmente, literalmente, né? Isso ajuda, isso desenvolve você como ser humano, nunca mais sai de você, cara, depois que você aprende. Quando você aprende a ser produtivo, as pessoas, elas usam produtividade apenas para achar que a questão é de empreendedorismo. Mas produtividade, cara, eu vejo que é qualidade de vida. Porque se eu consigo trabalhar bem 8 horas e eu consigo chegar em casa e ter minha cabeça livre para curtir minha família, cara, isso é uma vitória. Então a produtividade tem muito a colaborar para a tua vida num contexto geral. Quando você tem a questão de finanças, a mesma coisa, cara. O dinheiro é para trazer liberdade pra gente, é pra gente ficar livre. Não é para te dar estresse, não é para você ficar sempre na tampa ali. Então você aprender sobre finanças, aprender sobre gestão financeira, também vai te trazer qualidade de vida. Então eu acho que esse caminho do empreendedorismo, você tem que se... Cara, toda hora você tá numa esquina e você, como é que eu faço para sair dessa esquina agora? A inteligência emocional, não adianta eu estourar com funcionário. Eu sei que eu acho que eu tenho direito porque eu estou estressado, porque eu tenho muitas contas, porque eu pago os salários. Mas não, você não tem o direito, cara. Você tem que ser... Aliás, você tem a obrigação de não ser isso, inclusive. Você tem a obrigação de ser muito melhor que isso. Então, vai, se desenvolva e você começa a encontrar essas paredes e começa a se desenvolver muito. A hora que você na hora você não sente o desenvolvimento, mas depois de um tempo você olha para trás, cara, você fala, caramba, nossa, olha eu falando aqui de inteligência emocional, naturalmente eu era mega... Mas o empreender, ele também, às vezes, não é cansa a palavra, mas tipo, te pesa às vezes, né? Qual que é a dica, assim, para quando a confeiteira, aquela que tá começando agora, aquela que ainda tá começando igual você começou, ele vende para comprar um ingrediente pro outro. Essa pessoa que tá começando agora, qual que é a tua dica, assim, pra ela na hora que ela tá pensando, caramba, não é pra mim, vou desistir, vou largar a mão aqui? Ótimo. Eu acho que a pessoa tem que se questionar bem sobre o negócio dela, entender o porquê que às vezes as coisas não estão dando certo e usar a lógica, né? Eu não tô vendendo, beleza, quanto de esforço eu tô colocando pra vender? Uhum. Quantas horas por dia eu tento vender esse produto? Com quantas pessoas eu falo, eu transmito? Porque se você fala com 2, 3 pessoas e você acha que é muito, não é. A taxa de conversão de venda é 10%. Você tem que falar com 10 para vender para uma. 10% quando é boa, né? Porque a maioria é 2, 3%. Dificilmente então, é 10%. A prospecção ela tem que ser alta. Você tem que atingir muita gente para vender os seus pedidos. Então, se o teu produto não está ficando bom, o quanto você está se qualificando? Primeiro você se questiona, né? Agora, se você está fazendo tudo certinho, e aí é a questão de mercado, é uma questão também de início, de ter paciência, eu acho que você tem que dar uma relaxada. Eu acho que é por isso que a gente prega lá nas Suformas, defende muito empreendedorismo sustentável, empreender de maneira sustentável. E não é porque as nossas forminhas são biodegradáveis, caso vocês não saibam. Não é porque você não lava a forma. Economiza tempo. Não é porque elas também não precisam lavar e economizaram milhares de litros de água aí nos últimos anos. Milhões, desculpa, milhões, mais de 100 milhões. São inclusive. Algumas piscinas olímpicas. Não é por isso, sabe? Não é porque não precisam estar. Mas é porque ela economiza tempo, cara. E tempo é energia. E Sim. energia, e cara, não adianta você trabalhar muito e você falar, não, eu vou dedicar 1 hora à minha família e você não estar ali. Você não tem energia para estar ali, sabe? Você tá esgotado. Então, eu acho que a gente tem que ter uma caminhada sustentável, assim, sabe, Shirley? Então, eu acho que a pessoa ela tem que respirar, eu acho que ela tem que praticar esportes, eu acho que ela tem que meditar no parque, ela tem que sair com a mãe, tomar uma vitamina de banana que às vezes a mãe faz, que tava em home office essa semana, a mãe da Shirley chegou com uma vitamina de banana. Nós no meio da reunião, falei, gente, dá licença que eu tenho que pegar aquele vitamina de banana. Nossa, privilégios, né? Personalizado. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é você fazer um autoquestionamento e entender que as coisas não funcionam de uma hora para outra. Geralmente quem se deu bem da noite pro dia trabalhou aí uns bons 10, 15 anos antes, né? Ou bastante tempo. Eu acho que nunca... eu acho que a vitória sem esforço não produz nem sempre aí bons vencedores, assim. Eu acho que a vitória com esforço, ela provoca bons vencedores. Então eu acho que tem que ter paciência com a caminhada e eu acho que você tem que focar nisso mesmo, no teu desenvolvimento, saber que aquilo ali tá te preparando. Quando eu quebrei quebrei não, né? Que eu não... Viu? Você me induziu, cara. Eu queria deixar bem claro que eu não quebrei a minha empresa em Floripa. Eu lucrei. Eu só me quebrei, né? Dei PT no carro porque eu não dormia. Eu dormia 2 horas por noite, assim.
Mas, enfim, foi uma época de muito aprendizado. Mas quando eu fechei a empresa lá, eu arrendei ela, na verdade, eu cheguei aqui e as pessoas falavam assim pra mim, cara, meu Deus, mas você não tá triste e tal? Eu falei, nada, velho, isso aqui vai me preparar com certeza. Cara, mas sério, eu tava animado mesmo assim. Eu tinha fechado praticamente, tive que meio que assumir ali uma derrota, mas eu tinha certeza que aquilo tinha me preparado para alguma coisa. Então, eu acho que você tem até que saborear algumas derrotas. Falar, não, cara, eu sei que isso aqui não deu certo, mas pega a história dos outros. E eu acho muito rico isso. Eu acho muito colaborativo. Eu não acho que que eu tenha qualidades melhores do que as pessoas que estão ouvindo, do que a gente que está aqui. Eu acho que tem muito de você se aventurar, se expor também nessa questão e de você curtir o processo, cara, porque eu costumo dizer, cara, e uma coisa que eu tenho aprendido muito por esse livro azul aqui, que qualquer hora eu vou falar dele, eu trouxe ele porque ele é... O destaque da mesa, né? O destaque da mesa, é meu livro azul, que ninguém conhece, o Dr. Alberto Montalvão, mas ele tem lições incríveis. Mas eu acho que a gente passa o maior tempo da nossa vida com sofrimento e ansiedade do que com alegria e felicidade. Eu acho que a nossa sociedade ela fica numa eterna busca de ficar feliz o tempo todo, que ela esquece de curtir o momento de aprendizado que é o presente, né? Que às vezes você tá sofrendo e tal, ou você tá ansioso, ou você tá normal, né? Você tá, sei lá, num dia normal, não tá nem feliz nem triste. Ou você tá feliz e você não consegue enxergar o quanto, né? Isso. Daí só quando você tá num momento ruim é que você fala, caramba, você eu era feliz e não sabia, começa a valorizar, né? Exatamente, que você começa a criar o comparativo. Só que eu acho que a gente tem que treinar muito mais habilidade pra sofrer do que pra ser feliz, porque eu acho que você não precisa ensinar ninguém a ser feliz. Cara, bota alguém num rolê legal e vê se o cara não vai aproveitar o rolê legalzinho, né? Tipo, o cara vai. Agora bota o cara no sofrimento e vê se alguém ensinou ele a sofrer. Ninguém ensinou ele a sofrer. Isso está atrelado à inteligência emocional que você falou, que é uma das principais características do empreendedor. Né? Habilidade, exatamente, cara, que eu acho que é algo que é imprescindível. Assim, porque, se não for a principal, hein? Se não for a principal, na gangorra que a gente vive, né? Mas eu acho que você aprender a sofrer te dá uma habilidade, uma vantagem muito boa no empreendedorismo, que é você lidar com paciência com o momento, lidar com calma. Porque, cara, se você tá no meio da tormenta, bicho, não adianta você se desesperar, você já tá ali. Você às vezes, tentar fugir é pior. Você vai piorar, às vezes, a tua situação. Então, se acalma, avalia os dados, faz uma pesquisinha, vai ver o que as outras pessoas estão falando, vai ver a história dos grandes empreendedores, ver se eles não quebraram a cara muitas vezes, se eles não tiveram no lugar que você tá nesse momento, que você acha que tá nesse momento, que às vezes tá num momento de desafio, vai ver quantos não passaram por isso. Cara, eu acho que não existe. Se não foram rejeitados por muita gente. Porque eu até vou falar, cara, que eu acho que se o empreendedor que nunca passou por isso e teve um sucesso muito grande, a possibilidade dele passar por um momento desse é grande mesmo depois do sucesso. E a queda acaba sendo maior ainda, né? Isso. O perrengue é bem maior. Isso. Porque às vezes você não vai dar valor para tudo aquilo ali, foi muito fácil. E você vê várias pessoas que às vezes não estavam preparadas, ganhadores de loteria e tudo mais, que vem uma grana ferrenha, ou profissionais, né, que desempenharam em várias profissões, que vem uma grana grande e depois chega lá as notícias, pô, hoje tá pobre, hoje não sei o quê. Por quê? Porque não teve um custo para conquistar aquilo, vai fácil. Antes eu achava até que era balela, falar, pô, que vem fácil, vai fácil. Falei, cara, se me dá 1 milhão aqui pra ver se eu gasto rápido. Eu pensava nisso, mas talvez se me desse essa grana com 20 anos, talvez eu gastaria rápido mesmo. Não, mas também tem aquela coisa da pessoa falar assim, tá vendo lá uma pessoa que deu super certo, né? E dela fala assim, nossa, apareceu do nada, né? Chegou ontem. Cara, não nossa, olha quanto essa pessoa já passou na vida pra chegar até ali, né? Eu vou pegar esse gancho aí, então, até pra gente já ir finalizando, Anderson. A gente não preparou essa pergunta, mas eu queria replicar a que foi feita ao Thiago. Se você fosse começar agora, mas com todo o conhecimento que você já tem hoje. Se você fosse estar iniciando a sua formas, ou enfim, em algum outro momento da sua vida, faria algo diferente, cara? Teria algo novo, algo que você saberia que, cara, eu passei por isso, eu consigo contornar ou crescer mais rápido, enfim. Faria algo diferente? Cara, eu acho que tem muita coisa a melhorar, mas eu acho que quando a gente tem que recomeçar, a gente nunca recomeça do zero. Eu vi isso num podcast, achei sensacional, cara, porque você sempre começa da tua experiência pra frente, né? Você não começa do zero mais.
Então hoje eu sei o quanto ter pessoas boas Ok. é importante perto, né? O quanto ter isso é importante perto. E o quanto você concentrar, focar a energia onde você manda bem, eu acho que é importante. Eu hoje, se fosse recomeçar, com certeza, cara, eu acho que eu focaria muito na necessidade das pessoas, eu tentaria encontrar algo de necessidade para poder recomeçar. E para a Suformas, eu acho que foi algo amadurecendo cada vez mais. A gente sempre fez focado em pessoas, mas a Suformas, eu acho que ela foi desenvolvendo uma qualidade de ouvinte muito grande. O nosso símbolo, Legal. né? Esse aqui, inclusive, que está até aqui atrás bem agora, ele é basicamente isso, né? São 2 folhas, né? Basicamente, que é a gente se unindo ao mercado e entendendo e se absorvendo a ele mesmo. Escutando o mercado. Então, cara, eu acho que eu ouviria muito. E algo que eu gosto de fazer até hoje, que é ir, que é viajar, que é ouvir o lojista, é ouvir a confeiteira, entender a real As necessidade. dores. Geralmente, cara, isso não está sendo ouvido. Isso não está sendo ouvido e são necessidades sutis que as pessoas às vezes não sabem verbalizar ainda, né? Então, eu acho que eu teria esse foco, eu me cercaria de 2 ou 3 boas pessoas para me ajudarem nesse início, que acreditassem, e eu acho que daria para recomeçar com certeza, cara. Muito bem. Uma pergunta, acho que bem específica para o público que se identifica, que está na minha faixa etária ali dos 20, 24 anos. Qual é a dica que você tem para quem está começando agora, para quem é jovem? Sem experiência, sem muita sabedoria, sem muita leitura, que isso me agrega muito. Qual seria a tua dica para esse pessoal que está começando agora e pensando em empreender? Cara, eu acho que, assim, ó, o foco é a qualidade de vida. Eu acho que para ser sustentável um negócio, para você não chegar até os 35 anos depressivo, eu acho que você tem que encontrar algo que você curta, cara. Que você acredite no que você tá fazendo e que seja bom pros outros, velho. Eu acho que isso é algo importante. Eu costumo dizer que se você for um egoísta bem esperto, você foca nas outras pessoas, porque vai dar certo, entende? Porque eu acho que a coisa vai acontecer, cara. Eu acho que, primeiro, eu tentaria vasculhar e se questionar muito, cara. Fazer um autoquestionamento muito aprofundado do que eu gosto, sabe? Então, pô, eu sempre me vejo comentando. Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que ela, a Letícia, que ela sempre eu vejo ela comentando sobre decoração e eu vejo que ela faz bons comentários. Ela tem 17 anos. E às vezes eu chego lá e falo, pô, você já pensou em arquitetura? Você já pensou nisso? Porque às vezes a pessoa não tá pensando nisso, porque existe uma pressão de, pô, o que paga bem, o que não sei o quê. Cara, não existe nada que melhor. Você quando crescer, né? Isso, que eu vou ser, ou muita pressão dos pais, Dos né? né? Ou da sociedade em si mesmo e tal. O status que coloca algumas profissões, né, que a gente tem na sociedade. Mas eu acho que quando você tá próximo da tua vocação, próximo da tua personalidade, a chance de você se dar bem é muito melhor. E, cara, se dar bem é muito relativo, velho. Porque a gente pode estar falando de grana, mas a gente pode estar falando de satisfação. De você chegar muito empolgado contando pra alguém em casa do que você fez durante o dia. E eu acho que isso é se dar bem, é muito se dar bem. Eu costumo dizer que o meu plano B, e é até hoje, tá? Eu acho que uma hora vira plano A, que é andar descalço no sul da ilha de Floripa, vendendo açaí. Eu falo, eu vendo bem, e, cara, eu venderia açaí tranquilamente, surfaria todos os dias e uma tal. Cabaninha. Teria uma horta orgânica, algumas galinhas, comer um ovinho e tal. Cara, eu acho que pra mim estaria bom. E pra mim isso também é se dar bem, sabe? Eu acho Porque você conhece bem o teu propósito, né? Exato, isso, cara. É o autoconhecimento que eu acho que vai direcionar a profissão. E eu acho que as pessoas elas têm que estar próximo dessa essência delas quando elas vão escolher a profissão. Eu acho que talvez um possível erro, cara, é você escolher pela perspectiva salarial, é você escolher por qualquer outro motivo que não seja, pô, eu acredito nisso que eu tô fazendo, será que eu vou colaborar? Você nunca vai estar satisfeito, cara. Busca dinheiro por dinheiro, você vai ter 1 milhão, você vai querer 10. Você vai ter 10, você vai querer, sei lá. E, cara, hoje tudo é escalável, né, André? Então, qualquer área você consegue se dar bem, cara. Se você gosta de aviário, você monta um canal no YouTube, ensina as rações pra galinha Sim. lá e você pode se dar bem. Se você gostar muito daquilo, você vira autoridade no assunto, monta um curso e escala, velho, entendeu? Então, eu acho que hoje não tem mais profissão que, remunera bem, remunera mal e tal. Enfim, eu acho que, cara, você tem que seguir tua vocação, porque eu acho que você acreditar no que você vai fazer, bicho, pelos próximos 40, 50 anos, é um ponto muito importante, cara. Então, nem que você demore um pouco mais, vai se aventurar um pouco, cara. Eu acho que eu, por exemplo, não que eu esteja aqui favorecendo as pessoas a fazerem a faculdade mais tarde,
mas ter um pouco de paciência às vezes é legal, cara. Acho que tem cursos que você pode fazer entre o ensino médio e outras, e uma faculdade, até você decidir. Tem intercâmbio que você pode fazer para se conhecer um pouco mais. Intercâmbio é uma parada que rola uma comparação cultural irada, cara, para você entender como é que vivem as outras pessoas. Quando você olha, observa como vivem as outras pessoas, você aprende como é que você vive, você começa a se conhecer. Então, acho que esse tipo de experiência, cara, é muito legal do que aquela pressão de tipo, pô, já vai fazer uma faculdade, a galera tem pressa de estar formada aos 21, mas, cara, ela só tem um diploma, às vezes de formação mesmo, cara, ela não tá formada real, assim. Talvez ela esteja informada sobre algum determinado assunto, mas ela não tá formada real pra se divertir trabalhando, cara, que não tem coisa melhor se fazer o que você acredita. E talvez aquela escolha também venha mudar depois, né? Profissão, diploma, e tudo. Mesmo que você esteja você formado, se reinventa, se né? você se formou em Direito, quer fazer outra coisa agora, vai lá e faz, velho. Eu acho que o que a gente não pode é cair nessa pressão social de, pô, tem que ser alguma coisa. Por muitos anos acho que teve essa pressão de concurso público, né? Pô, os pais sempre faz concurso público e tal, enfim. Estabilidade e tal. E, cara, e às vezes, claro, tem muita gente que eu acho que acredita, né? São pessoas concursadas que acreditam, mas muita gente que foi na pressão e hoje, cara, tá tendo que se tratar de uma depressão e tudo mais, porque procurou só estabilidade, mas não queria ficar carimbando o negócio a vida toda, não queria fazer, não que seja só essa função, né? Mas não acredita naquela função. Então, a diversão da galera realmente é ir pra casa. Realmente é final de semana e férias, né? Tipo, é isso que eu quero. Aquela pessoa que vive a semana em função da sexta-feira, e daí tem aquela crise de ansiedade no domingo à noite, porque tem que voltar pra... Quando eu ouvi a música do Faustão, agora não tem mais, né? Mas quando eu ouvia já dava a música do Fantástico, é depressivo. Nossa, total. Ainda bem que eu nunca mais ouvi. Não, e muita coisa você aprende, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então você tem que viver o que você realmente gosta na prática, né? Uhum. Até porque no teu trabalho você passa muito mais tempo do que em casa, né? Daí, se você já chega com a tua energia baixa em casa, não é só o teu trabalho que não fica bem feito, né? Você vai perder a qualidade, na real, em tudo o que você faz. Você não... Acaba que você talvez não seja um bom marido, você não seja um bom amigo, você não seja uma boa amiga, porque a tua energia tá minada. Muito obrigado, Sheila. De nada, querido. Ok. Estou aqui para contribuir, né? Então vamos lá para as perguntas do nosso público ao vivo. Não, ainda não tem. Tá. Nosso público ao vivo que somos nós, por enquanto. Mas né? logo. Fechamos? Eu acho que fechamos. Primeiro programa piloto, que vem outros, logo. O segundo programa aqui, o segundo Sulformascast. Rende uma segunda parte aqui ainda, esse Se Empreender Compensa. Muito bem. Eu também acho. Eu acho que vale aquela frase que a gente estava falando, como a gente está aprendendo ainda, né, que a nossa vulnerabilidade seja a nossa força aí, né, que seja, né, a gente colocar aqui que a gente realmente ainda não sabe como fazer, a gente realmente está, né, arregaçando as mangas e fazendo. Como diz o Anderson, não deixe de nos ouvir, não desistam de nós, porque a tendência é a gente melhorar, né? Vamos melhorar, certeza. né? Eu até falei hoje no briefing aqui, na reunião de briefing, que, cara, é o nosso programa piloto, a gente resolveu se assumir mesmo. Cara, esse aqui é o piloto, vão ter alguns pilotos aqui, mas basicamente é assim que são as nossas reuniões, é assim que são criadas as estratégias lá dentro da Sulformas. Com um pouquinho mais de filosofia. Só. Tem um pouquinho mais de filosofia, que aqui o tempo não comporta, né? Senão... Mas eu acho que, enfim, a ideia é colaborar, a ideia é trazer inspiração para as confeiteiras e confeiteiros. Obviamente a gente não está falando de receitas aqui, mas a gente está falando de empreendedorismo, de mentalidade. Eu acho que esse é o talento da Sulformas, né? Obviamente eu não sou a persona ideal aí para falar de confeitaria, mas eu acho que de empreendedorismo, de venda, eu acho que dessas forças motrizes, eu acho que a Sulformas, eu entendo a Sulformas com esse papel social, sabe? Não só para as confeiteiras, mas hoje a gente tem um foco direcionado, mas a todo empreendedor e empreendedora, cara. Eu acredito demais que o Brasil pode ter essa força paralela, que não depende do Estado, não depende da economia, não depende das matrizes econômicas, que é adaptável, que é flexível e principalmente que é colaborativa. Eu acho que uma pessoa que não tinha perspectiva de ganhar bem, eu acho que pode ganhar bem hoje empreendendo com a força da sua própria energia, usando o fogão de casa, usando a mesa de casa. Eu acredito demais nisso, e eu acho que esse é o papel da Sulformas, é colaborar com esse intuito. Então, se você é confeiteiro, se você é confeiteira, se você é entusiasta, seja o que for, eu acho que, ou se você é só empreendedor, empreendedora, seja de que área for, cara, eu acho que esse bate-papo é para todo mundo, sabe, André? Acho que a gente tem muito a colaborar e a gente também quer ouvir bastante aí.
Ótimo. Com certeza. Se você tiver algum comentário, alguma indicação, alguma pergunta que você quer que a gente responda, comenta aqui embaixo nos comentários e com certeza a gente vai trazendo nos próximos episódios do Sulformascast. Legal. Agora, Elogios nos comentários, críticas em box. Por gentileza. hora da vinheta. Hora da vinheta. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau, Valeu. gente. Obrigado.